No vídeo de hoje, você vai assistir a quinta aula do estudo no invisível. Nós estamos fazendo um estudo aqui na nossa Escola de Médios virtual sobre a obra No Invisível, de Leon Denis. Estamos fazendo comentários e refletindo sobre resumos, né? Sobre os resumos que estamos preparando para vocês, para facilitar o estudo de vocês em casa. Só lembrando que nós ainda estamos, né, estudando a introdução da obra No Invisível. Eu tirei um trecho da introdução e é bem interessante esse trecho, né? Faz parte do nosso processo de aprendizado, do nosso aperfeiçoamento. E cada pessoa está no seu tempo, no seu limite, né? No seu nível de conhecimento que busca para esse aperfeiçoamento espiritual. Eu tirei um trecho da obra quando diz o seguinte: lá como aqui, o saber e a ignorância, a verdade e o erro, a virtude e o vício existem. Com esta agravante, ao passo que fazem sentir sua influência, permanece encobertos aos nossos olhos. Então, veja bem. Veja o que Leon Denis traz para a gente, bem no comecinho da obra, ali na introdução, esse trecho, né, da lição que eu tirei, que é para a gente comentar, para a gente refletir, né, para o nosso aprendizado. Lá como aqui, ou seja, no mundo espiritual como na terra, o saber e a ignorância, a verdade e o erro, a virtude e o vício existem, com esta agravante, ao passo que fazem sentir sua influência, permanece encobertos aos nossos olhos. Então, só lembrando que aqui bem no comecinho da obra, ele já está nos advertindo, olha, tomem cuidado, vocês estão estudando sobre mediunidade, sobre o espiritismo, sobre a prática mediúnica, e tanto na terra como no céu, os vícios, as virtudes, né, as dificuldades, as diferenças, os erros, os acertos, tudo isso existe nos dois mundos, né? E veja o resumo que eu fiz para esclarecer um pouco sobre este parágrafo. Muitas vezes não percebemos que temos um espírito amigo que nos protege e nos incentiva a seguir o caminho do bem, sem interferir em nossas escolhas. Então, veja bem, às vezes eu estou ali no caminho certo, estudando, buscando aprimorar meus conhecimentos, servindo a caridade, fazendo bem, mas eis que de repente chega ali um espírito, né, embusteiro, aquele espírito mentiroso, infiltra na minha mente, justamente pelo fato da minha invigilância, e começa a colocar ali as gotinhas, né, de palavras, que essas palavras vão formar frases para que eu possa transmitir para outras pessoas, sendo as inverdades. Só que, a depender do momento, do local onde eu estou trabalhando, ou da minha falta de vigilância, do meu orar e vigiar, né? Eu não estou ali vigiando meus pensamentos, não estou concentrada no bem, estou com os pensamentos esparsos, não estou preparada para o trabalho, e eis que vem, né, de imediato essas infiltrações, e eu estou ali atendendo as pessoas, conversando fraternalmente, e começo a falar palavras inadequadas. Isso existe. Por isso que a gente precisa se prevenir, se precaver desses problemas, porque todas as pessoas, independente do poder aquisitivo, do local onde você está servindo, você vai ser, com certeza, se você não se prevenir, agraciado com um desses seres que vai infiltrar na sua mente palavras que você jamais, no seu estado, né, normal, iria falar para uma pessoa, mas no estado alterado da consciência, você pode falar e dizer, não, quem mandou falar foi o espírito, né, ou fulano de tal, ou o espírito que veio aqui e mandou que eu falasse. Mas eu não filtrei a palavra, né, entendeu?
tem esse problema também. Então, vamos lá. O que realizamos de bom ou mal durante a nossa passagem pela Terra refletirá em nossa chegada ao mundo espiritual. Então, veja bem, quando você chegar ao mundo espiritual, através da visão panorâmica dos fatos, né? Quando você estiver bem melhor, você muitas vezes, a depender do momento que você chegou ao mundo espiritual, que a gente não sabe qual foi a forma que você retornou, se foi por meio de uma enfermidade, se foi um acidente, se foi muitas vezes, né, um retorno abrupto, né? Então temos que aguardar a melhora do espírito para que ele possa se manifestar, né, e nos falar como foi a sua visão panorâmica, o que ele como ele se apresenta diante da visão panorâmica dos fatos, de tudo aquilo que ocorreu, né, na Terra enquanto ele esteve aqui. Porque ele vai rever todo o seu passado, tudo aquilo que ele passou com a família aqui na Terra, tudo que ele fez de bom e de ruim, ele vai, né, estar direto, né, digamos assim, frente a frente com aqueles fatos. Continuando, nesse ambiente, nada permanecerá oculto, especialmente quando adquirimos a visão panorâmica que revela os acontecimentos, permitindo que a verdade seja descoberta por nós mesmos. Então, não se preocupe que não vai ser dito por outra pessoa. Você mesmo vai rever você realizando aquilo que foi bom ou ruim, né, na sua trajetória terrena. A sua família, o seu nascimento, a sua evolução, né? Toda a sua passagem pela Terra. E aí você descobre, meu Deus, eu poderia ter abraçado mais aquela pessoa, poderia ter perdoado, poderia ter ignorado tantas coisas. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos assiste, Ele nos oferece várias oportunidades. E numa dessas você vai reencontrar pessoas no mundo espiritual que vão te oferecer apoio, vão te ajudar a se reerguer, vai se preparar e, se for permitido e houver necessidade, você vai se preparar para uma outra existência para refazer as suas provas igual aconteceu anteriormente, entendeu? É impressionante como a espiritualidade nos chama a atenção diariamente e muitas vezes desconsideramos esses pequenos detalhes que a longo prazo podem fazer uma grande diferença em nosso antes e depois. Então veja bem, eu vou rever tudo que eu fiz numa outra existência, ali eu fiz todo o processo reencarnatório, né? Retornei ao planeta Terra, construir uma família, mas não dei conta de realizar aquelas provas. Calma, você vai ter uma nova oportunidade. Então, veja bem que Leon Denis nos traz esse tipo de reflexão. Olha, veja bem, esse foi um resumo que eu fiz com as minhas palavras, que eu estou refletindo com vocês. Você também pode tirar um trechinho da obra, né, da lição, né, da introdução, que é rica em detalhes, igual eu fiz, e pode também fazer o seu resumo, convidar o seu orientador espiritual, convidar esse espírito amigo, que ele está aí sempre do seu lado, né, te ajudando, né, oferecendo essa oportunidade para você aperfeiçoar os seus conhecimentos. Se fôssemos mais conscientes do mal que provocamos a nós mesmos ao longo da nossa jornada terrena, seríamos mais cuidadosos em relação às nossas ações e pensamentos. Além disso, todos que encontramos em nosso caminho estão, de alguma forma, refazendo provas que serão avaliadas no momento do nosso retorno ao mundo espiritual. Então, essa validação acontece por meio da visão panorâmica. Acontece com a sua prestação de contas daquilo que você fez de bom ou de ruim na Terra. Então, por esse motivo, às vezes a gente busca nestas obras, né, esse combustível diário que a gente tem aqui na palma da nossa mão, que é o estudo, né? Tem muitos médios que dizem, olha, Nancy, eu não preciso estudar, eu já estudei as obras básicas, eu já estudei o livro X, Y, Z, né? Eu não preciso mais, eu já estou farto de tanto estudar. E eis que, de repente, a gente vai lá naquela casa espírita, né, bem conceituada,
ou até mesmo num grupo simples. E encontra lá aquela criatura que um dia, né, até mesmo desdenhou de você. E está lá fazendo um trabalho ou passando por um tratamento que não faz vergonha nenhuma, né? Eu mesmo, quando eu preciso de passar por um tratamento, de tomar um passe, de assistir uma palestra, eu vou a uma casa espírita. Isso não quer dizer que quando você está fazendo um trabalho independente, você não precise das pessoas para, né, uma palavra amiga, para tomar um passe, para assistir uma palestra. A gente precisa prestigiar também as casas espíritas, prestigiar aqueles oradores que um dia também te ajudaram, como foram os seus dirigentes. Se eles erraram, não teve problema nenhum. Você está aqui para contar a história, para mostrar que você melhorou, para você mostrar que você está no caminho, que você encontrou apoio e auxílio na equipe espiritual, que você conseguiu vencer os medos, os obstáculos, as dificuldades que você encontrou, você venceu estudando. Por quê? Porque a própria espiritualidade, ela tem interesse que você continue fazendo esse trabalho, aperfeiçoando o seu conhecimento, porque foi isso que muitas vezes você veio fazer aqui na Terra. E num determinado momento, a gente fica naquela vaidade, naquele orgulho, né? Achando que você é blindado, né? Eu sou blindada, nada vai me atingir. Mas olha, meus irmãos, nós estamos aqui na Terra aprendendo. Então, cada dia que passa, você consegue encontrar uma pessoa que está num nível de conhecimento muitas vezes até mais avançado do que o seu e vai lhe trazer uma informação muito importante, até mesmo de uma obra que você leu, não prestou atenção, e ele lhe contou uma passagem do livro que você não prestou atenção e você vai em busca desta obra para reler e observar aquela parte que você não prestou atenção. Então, muitas vezes, a gente precisa, de fato, de buscar esse auxílio, né? Nos encontros, né? Nos grupos, até aqueles grupos que você um dia passou, serviu, né? Que você participou daquele grupo, daquela casa espírita. Não tenha nenhuma vergonha de voltar lá, né? E pedir ajuda. Porque, às vezes, né, a própria espiritualidade está te mostrando o caminho da humildade. Para mostrar que lá também tem pessoas preparadas para te ajudar. E que num determinado momento, a gente está ali, olha, entre altos e baixos, porque a gente vai precisar sim. Continuando aqui, eu vou fazer vou trazer mais um outro trecho da obra, né, mais um outro trecho da introdução do livro, né, que eu fiz um resumo, para que a gente possa aproveitar esse momento para refletirmos juntos, porque essa troca de aprendizado, ela é muito importante. Ela é importante tanto para quem está transmitindo, como eu estou estudando aqui, aprendendo um pouco mais a cada dia, e você que vai assistir depois, né? Posteriormente, você vai estar assistindo esse vídeo e vai estar lembrando, nossa, a Nancy tirou aqui um trecho que eu não tinha percebido, né? A riqueza de detalhe nas palavras que ela escolheu. O trecho é o seguinte: é necessário aliar os conhecimentos teóricos ao espírito de investigação e à elevação moral, para estar verdadeiramente apto a discernir no espiritismo o bem do mal, o verdadeiro do falso, a realidade da ilusão. Então, quantas pessoas você encontra pelo caminho, iludida que aquele espírito venerando é o seu mentor espiritual. E no momento que você vai fazer um atendimento fraterno ou vai ser assistida por aquela pessoa, ela não tem o palavreado adequado utilizado por aquele espírito. E ali logo você já nota uma certa diferença. Será se essa pessoa está enganada? Como fazer para abrir os olhos dessa pessoa? Que nós estamos falando aqui sobre orgulho, vaidade, ego, egoísmo, né? De tudo isso nesta obra.
Então, a gente, quando é pego, né, lá na vaidade, no orgulho, o que que acontece? A própria espiritualidade, ela chama a nossa atenção. Mostra que o seu caminho pode estar ali cheio de espinhos e você não está conseguindo, né, observar, você não está enxergando aquilo que está acontecendo com você. Veja bem o meu resumo sobre esse trecho. É necessário aliar os conhecimentos teóricos ao espírito de investigação, à elevação moral. Então, quem é esse espírito que veio trazer essa informação para que eu pudesse escrever e passar para aquela pessoa como sendo uma orientação espiritual? Depois que eu ouvi, né, aquela mensagem do espírito, eu vou analisar. E se for uma consulta, né, imediata, assim, ao vivo com aquela pessoa, eu, como uma médium consciente, eu tenho condições de medir as palavras. Então, quando você estiver assistindo esse vídeo, se você se identificar com essas palavras, pare, reflita e pense. Faça uma prece naquela conversa mental, convidando o seu mentor espiritual para que ele esteja do seu lado, para que ele te ajude a esclarecer e se você pode, de fato, transmitir aquele recado para a pessoa, entendeu? Porque também você não sabe se aquela pessoa tem condições de ouvir aquele recado que chegou. Olha o meu resumo para esclarecer esse trecho. Quando somos convocados a realizar um trabalho de caridade, muitas vezes não temos a opção de escolher. Somos selecionados para abraçar com fé o mandato mediúnico. Então, Nancy, você foi escolhida, veja bem a minha trajetória. Eu sempre estou exemplificando aqui com as minhas experiências pelas quais passei lá na casa espírita trabalhando. Então, veja bem, quando ele fala aqui, né, sobre esses assuntos, no meu resumo, na minha reflexão, eu trago algo que vai acrescentar e te ajudar aí aonde você estiver trabalhando. Ou se você estiver fazendo parte, né? Se você estiver participando de um grupo simples, né? Que não seja numa casa espírita, mas um grupo, né? Ali que já vem de muitos anos estudando, trabalhando, isso é normal. Ou se você estiver numa casa espírita servindo. Quando somos convocados a realizar um trabalho de caridade, veja bem, muitas vezes não temos a opção de escolher. Somos selecionados para abraçar com fé o mandato mediúnico. Então, veja bem, eu trabalhei durante 10 anos na casa espírita como médium psicofônica, resgatando espíritos do umbral. Os espíritos que eu mais trazia na minha sintonia eram os suicidas, os espíritos que haviam desencarnado por meio de overdose, por meio do assassinato, né? Por meio digamos assim, por meio do alcoolismo, né? E às vezes por motivo fútil acabou tirando a sua vida. O que acontece nesse momento? Eu não sabia que eu já estava sendo preparada para trabalhar com a sintonia do espírito Luiz Sérgio. Mas eu trabalhava lá nas profundezas, resgatando esses espíritos. E como eu fui ajudada? Eu fui ajudada porque naquela conversa mental, quando o espírito vinha na minha sintonia, nem sempre tinha ao meu lado um médium esclarecedor para conversar com o espírito. Eu mesma esclarecia o espírito mentalmente, porque o médium psicofônico, ele tem a obrigação de aprender a trabalhar, né, mediunicamente, conversando com os espíritos, como um esclarecedor de forma mental. Ele precisa aprender essa linguagem. Ele precisa também ser esse facilitador, esclarecedor do espírito que chega até a sua sintonia. Então, eu fiz muitas vezes esse papel de trazer o espírito até a minha sintonia na casa espírita e esclarecê-los mentalmente. Então, no momento que eu esclarecia aquele espírito, eu aprendia com as respostas dadas por ele. Enquanto eu conversava com ele, ele ia me transmitindo as suas respostas, né? Então, ao mesmo tempo, ele ia sendo esclarecido por meio daquela conversa mental,
comigo e eu aprendendo a lidar com aquele tipo de situação ali sozinha, porque na casa espírita tem um limite de passividade e nem sempre nos grupos que você participa como médium psicofônico, entre você e a outra pessoa tem um médium esclarecedor. Às vezes pode ser um médium de sustentação que não sabe esclarecer o espírito. E você fica ali o tempo todo aguardando aquele irmão desocupar do outro médium para vir atender esse espírito. Então, por isso, o médium tem a obrigação de aprender a esclarecer o espírito mentalmente. É o maior aprendizado que você passa, né, nesse trabalho espírita, numa casa espírita. Então, este aprendizado eu estou transmitindo para você, porque talvez você seja um dos nossos ouvintes, né? Uma dessas pessoas que assiste às nossas aulas aqui na Escola de Médiuns e não sabia que isso era possível. Então, o aperfeiçoamento do médium, ele ocorre também por meio da sua permissão. Porque o médium psicofônico, ele pode ser um médium psicofônico, ele pode ser um médium esclarecedor, porque na medida em que ele vai estudando, à medida que ele vai trazendo espíritos na sua sintonia, ele está aperfeiçoando o seu conhecimento. Mas para isso, ele precisa estudar. Ele precisa estudar as obras basilares do Espiritismo, ele precisa estudar as obras complementares de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, ele precisa estudar a obra de Manuel Filomeno de Miranda, ele precisa estudar a obra de Hermínio de Miranda. Então, são a obra também do Martins Peralva, que é um irmão que traz um vasto conhecimento sobre a mediunidade. Então, o médium psicofônico, que muitas vezes, quando eu trago essa informação para você, que um trabalho de caridade, muitas vezes não temos a opção de escolher, somos selecionados para abraçar com fé esse mandato mediúnico, veja bem, após trabalhar 10 anos na casa espírita como médium psicofônico, eu já era médium de psicografia também. Mas tudo que eu psicografava, claro, a gente tem os problemas enfrentados nos grupos, né, não tinha aquela validação correta. Aí o que aconteceu? A espiritualidade disse, você psicografa, né, aqui no trabalho e abre um espaço em casa para você estabelecer um horário com a espiritualidade para você treinar. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a treinar a psicografia e aquele treino serviu de aperfeiçoamento para a médium Nancy. Então, o que acontece nesse momento? Muitas vezes você é selecionado para um trabalho que você muitas vezes acha que não era aquele trabalho que você ia fazer. E hoje eu faço esse trabalho aqui no meu lar, né? Faço as psicografias, escrevo carta, mensagem, obras. E estou aqui estudando junto com vocês, postando aqui no meu canal no YouTube as aulas que eu estou aprendendo com a espiritualidade, partilhando com vocês o meu conhecimento, porque eu não queria ficar com isso guardado somente para mim. Continuando, somos selecionados para abraçar com fé o mandato mediúnico. Contudo, essa não é uma regra rígida. Somos espírito em constante aprendizado. E se formos escolhidos e não atendermos ao chamado, haverá outras oportunidades de trabalho à nossa frente, sempre com o propósito de avançar em nossa evolução. E aí você me diz, Nancy, eu sou médium psicofônico, mas eu não quero mais trabalhar dando passividade. Bem, aí você vai convidar o seu orientador espiritual, vai conversar com ele, porque você tem essa abertura com ele. Vai começar a fazer pergunta, vai conversar com o mentor espiritual do seu grupo que você participa e vai falar para ele, olha, a partir de agora eu queria trabalhar como médium esclarecedor, eu não quero mais dar passividade. Se você for um médium equilibrado, que você sustenta a passividade, você não precisa da passividade para o espírito, você vai transformar neste esclarecedor mental, porque você não vai deixar de trazer na sua sintonia esses espíritos, entendeu? Mesmo que não seja para dar passividade, mas eles virão visitar a sua sintonia, tá? Por quê? Porque você possui essa mediunidade ostensiva. Mas, de acordo com o trabalho que você vai se permitindo, a própria espiritualidade vai moldando e aperfeiçoando você
naquele novo trabalho que você escolheu, contando que você escolha fazer o bem. Isso já faz uma grande diferença aí na sua caminhada. Desde que nossas ações não causem mal e possam beneficiar o próximo, certamente estaremos reavaliando nossas provas por outros caminhos, uma vez que somos nós quem as escolhemos. Então, a partir de agora, Nancy, eu trabalhei muitos anos como médium psicofônica, mas a espiritualidade, naquele momento, eles perceberam que eu não queria deixar aquele trabalho. Foi preciso eles interferir na minha mediunidade, né? Eles, na verdade, eles deram um tempo naquela mediunidade para que eu pudesse continuar trabalhando a psicografia. Então, houve uma intervenção. Hoje, quando eu converso com vocês aqui, tem um espírito amigo aqui do meu lado estudando comigo. Ele vai trazendo as informações e eu vou transmitindo para vocês, sendo auxiliada com essa equipe espiritual sempre. Desde que eu abro um espaço para fazer o bem, para transmitir mensagens edificantes, para partilhar o meu conhecimento com outras pessoas de várias partes do Brasil e do mundo, a própria espiritualidade, ela tem interesse que esse trabalho prossiga e que eu continue realizando ele aqui, né, transmitindo para vocês, incentivando vocês a estudarem no conforto do seu lar. Se falhamos por falta de conhecimento específico sobre a origem das comunicações, veja bem, isso é interessante, tá, gente? Se falhamos por falta de conhecimento específico sobre a origem das comunicações, isso é normal, tá? Isso acontece, isso está dentro da normalidade. Isso não é normal, não, tá, gente? Calma. Isso está dentro da normalidade daquele médium que talvez não estudou aquele assunto e o espírito traz aquele assunto para que ele possa buscar, né, o conhecimento naquilo que o espírito solicitou. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando eu comecei, né, a trabalhar no grupo, que eu já estava próxima a deixar a Casa Espírita, eu fui trabalhar num grupo chamado Jerônimo Mendonça, na Comunhão Espírita de Brasília. Foi o último grupo que eu passei como trabalhadora daquela casa. Mas eu não cheguei lá por acaso. A espiritualidade, ela me preparou nos outros grupos para que eu pudesse chegar nesse grupo, por último, para conhecer o mentor espiritual, para conhecer quem era aquele espírito amigo que assinava as mensagens como sendo um amigo espiritual. Porque talvez se ele tivesse se apresentado antes para mim e assinado com o nome dele, talvez eu não iria aceitar essa tarefa junto com ele. Então, houve todo um cuidado e essa preparação, entendeu? E quando lá cheguei, a espiritualidade, por meio da psicografia, começou a transmitir essas mensagens para mim e me pediu que eu estudasse a história daqueles espíritos que haviam passado pela Terra. A exemplo de Eurípides Barçanufo, que eu vou falar aqui no final do vídeo. Eu vou dar um exemplo agora. Então, a espiritualidade me pede para que eu, né, estudasse a história de Jerônimo Mendonça no começo. Logo que eu cheguei no grupo, eu não conhecia a história do Jerônimo. Então o dirigente me perguntou, e eu falei para ele que eu não conhecia a história do Jerônimo. Ele falou, eu tenho a coleção do Jerônimo e toda semana eu vou trazer um livro do Jerônimo, você lê durante a semana, na semana seguinte você me devolve e eu trago um outro livro para você. E aí eu fiquei, né, meu Deus do céu, fiquei naquele pensamento, falei, gente, eu vou encarar. E aí eu comecei a estudar a história do Jerônimo. Depois que eu estudei, que eu compreendi, ele se apresenta para mim e diz, sou eu, o espírito amigo que lhe acompanha desde sempre. Então, meus irmãos, quando foi que ele se apresentou para mim? Ele se apresenta quando eu já estava prestes a deixar a Casa Espírita, porque era uma preparação feita pela equipe dele naquela casa que estavam me preparando, entendeu? E eu entendi tudo isso depois. Então, por isso, a espiritualidade, ela é muito sutil. Ela vai trabalhando, às vezes ela manda uma mensagem por outra pessoa. Ela escreve uma mensagem, né, por meio da psicografia, por outra pessoa e a pessoa lhe entrega. Muitas vezes você não entendeu aquele recado, mas com o tempo você vai juntando as peças, é como um quebra-cabeça, entendeu? E
Continuando aqui a nossa leitura, é importante, quem me ajudou a estudar dessa maneira, a fazer esses resumos, a tirar trechos do livro, foi essa equipe espiritual. E eu não queria guardar isso comigo, por isso que eu estou aqui, mas abrindo, por isso que eu estou aqui abrindo esse espaço, né? Me permitindo a transmitir esse conhecimento aqui na nossa escola de médios virtual, que é onde eu gosto de estudar aqui no meu lar, entendeu? Continuando, se falhamos por falta de conhecimento específico sobre a origem das comunicações, se elas provêm de espírito de luz ou de outras naturezas, temos a liberdade e o dever de buscar a capacitação adequada nas áreas que nos competem. No entanto, é fundamental que todas as nossas ações sejam realizadas com amor. Então, quando você está mais maduro, quando você aperfeiçoa seus conhecimentos ali através da leitura, né? Uma leitura diária, mesmo que seja com muita dificuldade, você lê ali uma página por dia, um capítulo por dia, não precisa ler o livro inteiro. Você vai compreendendo aquela leitura. O seu mentor espiritual, durante a noite, no desdobramento, durante o sono físico, ele leva você para as salas de aula no mundo espiritual. E o maior exemplo aqui nós temos é Eurípides Bassanufo. Porque Eurípides Bassanufo, desde criança, quando ele estava na escola, que o professor mandou chamar o pai dele e falou, seu Mojico, né, que era o apelido do pai do Eurípides Bassanufo, né, que é conhecido aí em Sacramento como o apóstolo da bondade. Então, o professor convida o seu Mojico para ir até a escola. Ele pensou que era até alguma reclamação. Aí ele chegou e disse, olha, seu Mojico, o Eurípides, eu gostaria que o senhor buscasse uma outra escola para ele, porque aqui nós não temos mais conteúdo para ele. Tudo que nós já aplicamos aqui, ele é como se ele soubesse mais que o professor. Era um menino superdotado, extremamente inteligente. Mas qual era a inteligência de Eurípides Bassanufo? A inteligência dele é que ele já trazia de outras existências esse conteúdo represado na sua mente. E aí ele passa a ajudar outras pessoas, os irmãos, ajudar a fazer as tarefas, ajudar a fazer os trabalhos, né? Passa a ajudar os colegas. E aí ele vai para a igreja católica. Ele começa, né, aquela convivência com o bispo, com o padre, e começa a escrever artigos, né, lá naqueles encontros que ele participava, daqueles trabalhos, daqueles estudos na igreja. Aí funda aquela participação de Vicente de Paula na igreja, né? Daquele grupo Vicente de Paula, onde eles estudavam, onde eles participavam de vários encontros na igreja. E ele começa a escrever, né, vários artigos, até mesmo para divulgar lá nos jornais da igreja. Mas Eurípides Bassanufo, ele começa, né, a sentir os impulsos mediúnicos já logo de criança. Ele começa a perceber, né, a vontade e a admiração dele também, além do estudo lá na igreja, né, de entender a Bíblia, as bem-aventuranças, né, ele começa a despertar aquela vontade de preparar as essências para ajudar as pessoas, naquele chazinho, tudo isso vai surgindo no Eurípides. Aí chega um momento que o Eurípides cresce. E a família dele recebe um tio, chamado tio Senhor Mariano, que reside lá na Fazenda Santa Maria, junto numa comunidade ali, que é uma comunidade familiar. Lá tinha aqueles casarões antigos, e um desses casarões, o tio Senhor Mariano, médium receitista que recebia Dr. Bezerra de Menezes e ajudava muitas pessoas no tratamento físico e espiritual e receitava os medicamentos por meio da mediunidade do tio Senhor Mariano. Aí tio Senhor Mariano vai visitar a família de Eurípides Bassanufo. A mãe de Eurípides, Dona Meca, coloca no quarto de Eurípides uma cama para que o tio Senhor Mariano permaneça pernoite ali junto com Eurípides.
E lá os dois começam a conversar sobre o espiritismo, ele dizendo que não acreditava, né, e tal, e o tio senhor Mariano conversando com ele. Só que o tio senhor Mariano levou o livro do Leon Denis chamado Depois da Morte. Eurípides Bassanufo, curioso, né, tio, pegou esse livro à noite e começou a ler. Gente, ele passou a noite inteira. Ao amanhecer, ele disse, tio, eu li o livro inteiro. Aí ele, pois é, meu filho, se você quiser assistir uma reunião mediúnica, vai lá na Fazenda Santa Maria, porque lá a gente tem os trabalhos mediúnicos, né, na nossa casa. E essa Fazenda Santa Maria, inclusive, era uma fazenda que muita gente tinha medo de ir, porque disse que lá era mal assombrado, porque as pessoas que moravam lá eram pessoas tudo da mesma família, praticamente. E todos eles eram médios de efeitos físicos. E quando você junta muitos médios de efeitos físicos, acontece o fenômeno de transporte por conta da energia do ectoplasma que é gerado muitas vezes ali. Aí muita gente dizia que ali era local mal assombrado. Aí o tio senhor Mariano falou para Eurípides Bassanufo que ele estava de partida lá para a fazenda, mas que no dia tal lá ia ter a reunião mediúnica e se ele quisesse ir, que ia deixar lá o espaço para ele, né? Para ele ir para assistir à reunião. Eurípides Bassanufo, no dia marcado, deu assim por volta de 6 horas da tarde, ele junta com um amigo, selaram o cavalo e era mais ou menos, tipo assim, uns 5 quilômetros da cidade. Aí Eurípides Bassanufo, vou levar esse meu amigo, porque ele é analfabeto, ele não sabe nem ler nem escrever. Caso venha alguma comunicação por ele, eu vou acreditar. Então, veja bem. Ele chega na Fazenda Santa Maria, na hora que ia começar os trabalhos, e chega lá, tem 2 cadeiras na frente, preparada para Eurípides e o amigo dele. Os dois entram, sentam, e lá começam os trabalhos. O tio senhor Mariano começa a receitar, começa o trabalho. E aí Eurípides mentalmente diz, eu só vou acreditar nas bem-aventuranças de Vicente, ditado por Vicente de Paula, se ele me trouxer a comunicação por meio de fulano de tal, que era aquele que estava do lado dele, que era analfabeto. Eis que, de repente, o amigo dele se manifesta e Vicente de Paula se manifesta e fala muito bem sobre a Bíblia, as bem-aventuranças. Aí ele não teve dúvida. Terminada a reunião, já tarde da noite, ele fala, tio, eu senti a presença aqui de fulano de tal, um amigo dele que morava lá numa comunidade, lá no mato, né, lá num lugar carente, numa choupana, e ele veio me pedir socorro. Ele está lá faminto e sedento e doente, deitado no chão. E eu vou lá agora, vamos selar o cavalo novamente. Chamou o amigo dele, chamou mais outras pessoas e nós vamos levar alimento e água para ele e tratar a perna dele porque ele está doente. Não, meu irmão, espera amanhecer. Eu disse, não, eu tenho que ir agora. Ele deixa todo mundo aí, chega lá na cabana, tá lá o amigo dele deitado, essa pessoa. Porque o Eurípides Bassanufo, ele tinha a mediunidade também de desdobramento. A equipe espiritual trazia o irmão até ele, poderia ser encarnado ou desencarnado para tratamento. E ele ia até a casa da pessoa, muitas vezes mentalmente, ou ia presencialmente para tratar a pessoa. Ele foi lá, tratou esse irmão, ajudou e voltou. Quando ele chegou, ele disse para a mãe dele, mãe, pai, mãe, a partir de hoje eu sou espírita. Então, a partir de hoje, ele começa a sofrer, porque ele deixou a igreja, e ele sofreu muito com a perseguição da igreja. Ele sofreu muito com a perseguição, porque ele montou uma farmácia de manipulação para ajudar as pessoas. Então, tudo isso é importante você estudar. E foi nesse grupo, na equipe do Jerônimo Mendonça, que me ajudou a abrir portas para conhecer essas histórias, que poderá ser a sua história amanhã. E se eu estou contando essa história hoje, um dia, quem sabe, né, lá do outro lado da vida, a gente pode também, quando chegar a nossa hora, de lá para cá, usar a sintonia de um outro irmão que esteja, né, assistindo esse vídeo hoje. Porque nós assistimos também aqui no YouTube muitas palestras feitas pelo Jerônimo deitado numa cama. E eu vou deixar a história do Jerônimo para contar no outro vídeo.
E eu deixo aqui para você a reflexão sobre esta lição, que foi lida sobre a obra no invisível, com esses trechos tirados da introdução, complementado com a história, um pouco da história de Eurípides Bassanufo, para que você possa assistir aí na internet ou buscar uma obra sobre a vida e obra de Eurípides Bassanufo. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos encontrar, obrigada por nos assistir. Fiquem na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.